a gente tem menções na Bíblia sobre o mundo espiritual. Sim. A gente tem muitos outros livros sagrados. Poxa, demais. Tem relatos antigos. Mas eu gostaria primeiro, antes de... E eu ia falar também, muitos livros me impressionaram que eu li no passado, né? Sim. O Mundo Assombrado pelos Demônios, se não me engano. Mas é ficção? Não, esse é do Carl Sagan. Mas tinha aquele, Esse Mundo Tenebroso, né? Este Mundo Tenebroso, ficção. Que é famoso. É ficção? É ficção. O livro do Daniel Mastral. Sim, Rebecca Brown. Exato, Rebecca Brown. Tem muitos livros que relatam isso. Falam sobre batalhas espirituais, demônios territoriais. Sim, mas antes, é um tema Daniel, muito interessante. eu queria que a gente explicasse isso, né? A diferença entre o mundo espiritual, o mundo material e o que separa eles, né? Se é tipo de uma membrana, se existe alguma coisa que separa isso. Então, tem várias leituras, né? Tem gente que prefere até tentar dar uma explicação pela física, né? Se a gente pega aquela antiga história, a física quântica, que é das coisas muito pequenas, não conversa com a física das coisas grandes, né? A tentativa é unificar isso, né? A teoria de tudo que vai unir, né? Porque as duas operam em parâmetros totalmente distintos. Uma das tentativas de fazer essa teoria de tudo foi a teoria das cordas. Pois é. A teoria das cordas parte do princípio que o que unifica as duas físicas são os quarks. Os quarks são filamentos de energia que, dependendo da vibração deles, da frequência da vibração, produz um tipo de átomo ou outro, né? Então, vibração tem a ver como se fosse a corda de um violão vibrando, daí teoria das cordas. Só que para as equações da teoria das cordas fazerem sentido, para ser uma equação coerente, é claro que isso vai muito além da especulação científica, são contas que tem que fechar certo. Nessas equações, eles partem do princípio que existem 10 dimensões de espaço e uma de tempo. Então seriam 11 dimensões, né? Se você parte do princípio que tem 11 dimensões, né? 10 de espaço e uma de tempo. Isso até perguntei para alguns astrônomos aqui. Isso é tudo conta, é tudo cálculo, teórico, na mão cálculo, ali. É na mão. Não tem que fechar. Não é que fizeram experiência. Eu acho que seria... tem que fazer as equações. E quando não fecha, não é válido. Para funcionar, eles falaram que precisam ser 11 dimensões. Parte-se desse princípio, né? Ali tem algumas... É difícil a gente imaginar, né? A gente tem o Tesseract, né? Como um exemplo de... Não o Tesseract da Marvel, né? Mas o Tesseract é um objeto, né? Geométrico, né? E entra muito essa questão da geometria também, isso que é interessante pra caramba, né? Existe uma teoria de tudo que se chama unidade geométrica, que é do Eric Weinstein. Então, a gente não pensa muito isso, mas física quântica e geometria tem tudo a ver, né? Na física tem a ideia de simetria, supersimetria. Então, para você pensar o espaço, você tem que ter uma noção de geometria incrível, né? Então, cada dimensão é representada por objetos geométricos, né? A gente tem o ponto, né? Aí depois a linha seria uma dimensão. A gente tem, por exemplo, se você desenhar um triângulo, né? Você com 3 pontos você tem 2 dimensões, que é a largura e altura. E o cubo tem a largura, altura e profundidade, né? Então o cubo ele é tridimensional, porque ele tem 3 vetores, vetor para cima, para o lado e para dentro, né? X, Y e Z. Agora, imaginar a 4ª dimensão já começa a ficar complicado, né? Como é que você vai meter o 4? Se eu não tô enganado, o Tesseract é um exemplo da 4ª dimensão. E aí você vai tendo... objeto quadridimensional. Quadridimensional. Você vai tendo várias representações. Partindo dessa ideia, a gente tem algumas... É claro que eu, como cristão, vou começar comentando a visão cristã, né? Não desmerecendo as outras, muito pelo contrário. Mas no cristianismo a gente tem ali a parábola do rico e do Lázaro, que vai fazer uma distinção entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, né? O rico ele foi para o inferno e o Lázaro foi para o céu. Aí o rico fala, poxa, o que eu posso fazer para ir para lá? Aí Jesus fala, não tem como, cara. Aí ele, vamos combinar uma coisa então, aviso meus parentes que estão vivos ainda para eles levarem a vida legal para não vir parar aqui. Aí Jesus fala, também não tem como a comunicação daqui com lá. A gente já fala. Então, a comunicação. Então, ou seja, são dimensões que em tese existem dentro da ótica cristã, mas estão separadas, né? A gente está falando nesse caso aqui o inferno, a terra e o céu.
ou o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Mas para além dessa distinção entre dimensões, entre aspas, a gente tem o apóstolo Paulo falando, fui levado ao terceiro céu. Você fala, pô, qual que é o primeiro e o segundo, né? O primeiro céu seria esse céu que tem as nuvens e os passarinhos, né? Onde os aviões passam, né? O céu atmosférico. Céu visível. Olha lá as representações, né? 5D já é uma loucura, né? Não dá nem pra entender. Imagina 10D, maluco. Pô. Funde o motor, né? Mas isso é tudo equação, é legal pra caramba, né? Pra quem Vê tem se essa... acha um gráfico também dos 3 céus aí também, eu já vi na internet. Tem umas representações interessantes, né? O primeiro céu, então... Primeiro céu é atmosfera, assim, nuvem, né? Passarinho. Segundo céu, seria o céu astronômico, onde estão os astros ali, a lua, o sol, as estrelas, né? E as outras galáxias. Terceiro céu, ele já seria um céu espiritual. Então aí já seria numa outra dimensão, a gente poderia falar assim, né? Onde estariam os anjos, Deus? Onde estariam o Deus e esses seres espirituais mais evoluídos. É claro que dentro dessa lógica, a gente estaria na quarta dimensão e haveria seres que estão numa dimensão inferior à nossa também, né? Também não tem acima, isso. tem, mas seres malignos, né? Onde vibram a inveja, essas coisas ruins, raiva. Aí o cara tá abaixo, né? Então tem a dimensão para baixo também. E faz tudo sentido. Eu li um livro chamado Platolândia. Já leu? Não. Flatland, né? Entendi. Que ele faz essa explicação de como seria um ser com menos dimensões tentando entender um ser com mais dimensões. Aí ele dá o exemplo de uma folha de papel, né? Isso. Você tem uma folha de papel reta, e um indivíduo é um ponto, isso, certo? Sei. Então ele só entende altura e largura. Agora imagina se uma esfera atravessa essa folha de papel. Sim. O que ele veria? Ele veria nada, de repente um círculo pequeno, esse círculo vai aumentando, fecha e some. Ou seja, para a percepção dele, ele não consegue entender uma esfera. Ele viu que do nada apareceu um círculo, aumentou, sumiu e desapareceu. Seria uma explicação boa para essas aparições fantasmagóricas, porque eles se movimentam de uma maneira diferente, aparece, some, são seres distorcidos, podem ser seres de 4 ou mais dimensões, que a nossa percepção não consegue nem entender direito. É como se a gente estivesse nessa folha e só entende 3 dimensões. Exato. E às vezes eles não estão sólidos, isso que é interessante. Às vezes ele não tá 3D, ele tá só uma aparência. Pois é. Que você tenta encostar, não consegue, porque ele não se transferiu por completo, né? Ele não conseguiu fazer essa transposição. Lá tem uma representação segundo a Bíblia, né? Tá mais céu, ou menos... céu e terceiro céu. Botaram um céu meio islâmico, né? Que tem umas abóbadas meio... Total. Né? Ou então ali russas, né? Uma visão... Asgard. Ortodoxa. Você tem na mitologia nórdica, né? Aí Asgard. Asgard seria esse mundo espiritual. Essa terceira. Aí Midgard seria a terra, que é do meio. E Hell seria o inferno, né? Aí mas tem outros, né? Tem Jotunheim e tal. Então faz... Todas as culturas meio que tem isso, existe um lugar onde vão as almas, assim. Existe, assim, se você pega algumas hierarquias angelicais... Olimpo. Né? Exatamente, o Olimpo, né? Existem... em tese, dentro desse terceiro céu, haveria níveis internos também. Então haveria níveis assim, primeiro nível do terceiro céu até o 10º nível onde Deus estaria, né? Então assim, em tese, Lúcifer estaria no 9º nível, aí os outros anjos, querubins e tal, serafins estariam em níveis até chegar nos mais primordiais, né? Se eu não estou enganado, na hierarquia angelical do Moisés Maimônides, né, que era um filósofo judaico medieval, o primeiro nível a categoria angelical que eles chamam são Ishim, em hebraico. Porque Ish é homem, né? Pra quem fala alemão é difícil, né? Porque Ish sou eu, né? Aí você falar que Ish é homem, dá uma travada na hora de falar. Então, Ish é homem. Ishim seriam os homens. Seria uma classe angelical que se assemelha a seres humanos. Passa aqui, ninguém dá nada, né? Aí acima teria os Bnei Elohim, que seriam os filhos de Deus. Né? Naquela passagem de Gênesis 6, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, coabitaram com elas, nasceram gigantes, varões de grande renome da antiguidade, teriam sido essa... Quando a Bíblia fala que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, é uma classe angelical que quis vir para a matéria para poder ter relação com as mulheres, né? E aí nasceriam os gigantes e por aí vai.
que é aquilo, misturando de novo as mitologias, né? Não que eu creio que o cristão, para não ficar ofendido, eu não creio que o cristianismo seja uma mitologia. Mas na religião grega, os semideuses seriam esses Nephilim, né? Seriam esses gigantes filhos de Deus, como Hércules e por aí vai, né? Esses grandes, o rei Minos de Creta. De deuses com seres humanos, né? Os híbridos ali. Tem isso também, tudo quanto é cultura, né? Isso que é interessante. Sempre os deuses descem à terra e fazem as travessuras, né? Exato. Então, dependendo do ser, ele teria que, para se manifestar na nossa